algumas questões ficam na minha cabeça e sempre ficaram. E uma delas é: o que tem a ver o bendito do coelhinho com o ovo de chocolate e com a Páscoa? Eu não sei se você já ficou intrigado com essas questões, querido. Porque, pensa comigo, você vai no supermercado hoje, o que tem na maioria dos supermercados? Um monte de ovo de Páscoa. Aí você vai para casa e sua mãe te ensina, ou você ensina seus filhos que o coelhinho da Páscoa vai trazer o ovinho. E aí as crianças vão para a escola e elas também aprendem isso. E algumas pessoas na sexta-feira fazem jejum de carne. Então, assim, umas coisas assim meio desconexas, não é verdade? Se nós cantamos que o coelhinho da Páscoa vai trazer ovos para mim, um ovo, 2 ovos, 3 ovos assim, e olha como essa música ela é capitalista, querido. Porque o coelhinho da Páscoa não traz um ovo só. Entendeu? Ela traz 1, 2, 3 ovos. Você percebeu? Do pai, da mãe e dos vô. O coelhinho da Páscoa é generoso. Ele traz muitos ovos para mim. São percepções que às vezes ficam na nossa mente de que se nós somos cristãos, o que a Páscoa traz para mim? Se eu sou cristão, não o coelhinho, mas o que a Páscoa, o tempo da Páscoa, o que se espera de mim nesse tempo? Será que eu tenho mesmo que fazer o jejum na Sexta-feira Santa? Por que se faz jejum? Esse é outro problema enorme na minha vida inteira. Porque a minha família falava para mim que eu tinha que fazer jejum de carne na Sexta-feira Santa. Mas nunca ninguém me explicou por quê. Só falaram para mim que eu tinha que fazer. Onde é que surgiu isso? Por que existe isso? Então, assim, a ideia nossa nesses domingos de abril, mesmo depois que passar o período da Páscoa, é refletir um pouco sobre coisas que a Páscoa traz para você. Ou coisa que você pode tomar posse na Páscoa. Ou coisa que você pode ensinar a outras pessoas que a Páscoa traz para elas. Eu queria, logo na abertura, dar algumas palavras básicas sobre o bendito do coelho e do ovo, tá bom? Alguns dizem que o coelho nem sempre foi o bichinho da Páscoa, principalmente da Páscoa judaica. Você vai ver que a Páscoa é uma festa que existe há muito tempo antes de Jesus. Então a Páscoa não foi inaugurada por Jesus e nem criada por Jesus. Uma informação importante para você saber. Que às vezes a gente que é cristão acha que a Páscoa começou com Jesus. Não. Jesus morreu na Páscoa. Então a Páscoa já existia. Tudo bem? Páscoa é uma festa judaica. E os judeus provavelmente, quando olham para nós hoje, comemorando a Páscoa com ovo de chocolate e coelho, eles devem ficar mais ainda preocupados do que eu. Porque eles devem olhar e falar assim: meu Deus, trocaram o bicho, trocaram as comidas da Páscoa. O bicho era um cordeiro, trocaram por um coelho. A comida era erva amarga e trocaram por chocolate doce. Alguma coisa aconteceu de errado nesse caminhar, porque mudaram completamente a festa ou a cerimônia da Páscoa. Então, algumas informações para você aí, tá bom? Por que o bendito do coelho e do ovo apareceu? Provavelmente porque no momento onde havia o sincretismo religioso, mais ou menos no século 300 depois de Cristo, eles resolveram juntar vários povos e várias religiões e dizer para todo mundo que eles seriam cristãos. Quando eles fazem isso, eles têm um problema. Qual é o problema? As festas das religiões são diferentes. O cristão tem algumas festas e as outras religiões têm outras festas. Então acredita-se que algumas religiões que adoravam a deusa Ostara, que tinha como símbolo o ovo, nesse momento do sincretismo, falaram assim: o ovo significa o quê? Significa vida. E o coelho significa o quê? Significa vida também, rejuvenescer, revigorar, o vigor do coelho. Então pega os bichinhos aí e inclui na Páscoa. Nem sempre foi ovo de chocolate. No começo, e principalmente na Europa, os ovos são ovos de galinha mesmo. Eles pintam os ovos de galinha.
E eles presenteiam um ao outro com os ovos de galinha na Páscoa. Depois de muito tempo, lá com os maias, os astecas, no século XX, e junto com os franceses, eles descobriram esse negócio de, então vamos fazer, já que dá de presente, né, o capitalismo, essas coisas, então vamos fazer o ovo de chocolate. E vamos também dar de presente. E nós achamos um jeito de vender esse negócio e de bombar nos mercados. E que Deus abençoe o negócio da Lídia, que venda bastante chocolate. Mas assim, o meu objetivo não é que você pare de comer ovo de chocolate. Agora sim, o meu objetivo é que você saiba realmente o que é a Páscoa. Tudo bem? Você pode comer ovo de chocolate, querido, em qualquer momento do ano. Eu só tenho uma crise. Podia ser no dia das crianças, esse bendito ovo de chocolate, mas por que na Páscoa? Porque está atrapalhando o problema da Páscoa aqui. Está fazendo com que as pessoas esqueçam o porquê da Páscoa. As nossas crianças, inclusive as nossas crianças, quando elas lembram de Páscoa, o que vem na cabeça delas? O chocolate, o ovinho e o coelhinho. E pelo menos nas nossas crianças, nas nossas famílias, não seria bom que fosse assim. Seria bom que minimamente nós soubéssemos que até podemos comer chocolate na Páscoa. Mas a Páscoa não existe por causa do chocolate. E a Páscoa não é o chocolate. Algumas religiões, alguns cristãos mais duros na questão da doutrina, vão ser contra. Vão dizer assim, olha, se o chocolate e o ovo são símbolos de outros deuses ou outras coisas, não faça. Então eu digo para você o seguinte, se você sente desejo de não fazer, não faça. Se você sente desejo de fazer e acredita que isso não vai impactar a sua fé, querido, vai impactar só o seu bolso, aí é uma questão financeira que você vai decidir o que você tem que fazer. Mas o que eu quero nesses dias? Tentar te ajudar a entender um pouco mais, ou se você já sabe, em como compartilhar isso com outras pessoas. Porque nós estamos há 2 semanas da festa mais importante do cristianismo. Outra coisa que mentiram para nós, falaram para nós assim, o Natal é a festa mais importante do cristianismo. Não! O Natal não é a coisa mais importante do cristianismo. O Natal é uma coisa importante do cristianismo, mas o mais importante de tudo aconteceu na Páscoa. Se a coisa mais importante para nós cristãos aconteceu na Páscoa, creio eu que a Páscoa, quem sabe, deve ser mais importante ainda do que o Natal. Porém, passar pela Páscoa e passar pela Páscoa é um pleonasmo, você vai ver daqui a pouco. Porque a Páscoa é uma passagem, então a gente não passa pela Páscoa. A Páscoa é a passagem. Vivenciar a Páscoa e não ter a certeza do que é aquilo, eu acho um perigo para nós, cristãos. Minimamente a gente precisava entender e precisa entender isso. Para explicar a Páscoa, eu vou trazer para você um desenho novo. Os caras ficam olhando e falando assim, como é que ele consegue explicar tanta coisa a partir desse único desenho, não é verdade? Para explicar a Páscoa, eu vou usar o nosso desenho da história da salvação. Por quê? Porque a Páscoa, o que acontece na Páscoa, na instituição da Páscoa, é a sinalização maior de Jesus Cristo. Se você ler todo o Antigo Testamento, querido, todo o Antigo Testamento, o momento da instituição da Páscoa, no livro de Êxodo, é o que mais simboliza o que Jesus veio fazer por nós. É o que mais simboliza o que Jesus veio trazer para nós. E você vai entender que não é a Páscoa que traz as coisas para nós. É na Páscoa que Jesus morre e traz as coisas para nós. As mesmas coisas que aquele povo vivenciou 2000 anos antes da vinda de Cristo. Você vai ver as similaridades disso tudo. E nós vamos começar a falar disso hoje. Para isso, nós vamos fazer um recorte desse momento aqui, ó. O homem foi criado por Deus num projeto do reino de Deus, criado com vida para vida. O homem, em Gênesis capítulo 3, diz que ele pecou, ele escolheu sair do projeto de Deus, ele escolheu viver o projeto próprio, e o fim do projeto próprio do homem é a morte.
Nesse meio termo entre o homem pecar e a morte chegar em toda a humanidade, nós temos o Antigo Testamento apontando para uma saída que virá para a humanidade, que é Jesus Cristo. Então eu fiz um recorte, eu dei um zoom naquele momento histórico do Antigo Testamento, principalmente no livro de Êxodo, para te explicar o que é a Páscoa. O começo e a ideia central da Páscoa. Nós temos um chamado, se você estudou a história de Abraão conosco, você vai se lembrar. Se não, o que acontece é que Deus, ao ver que o homem saiu do reino de Deus e desceu para o reino do homem, e que está caminhando em direção à morte, o amor de Deus por mim e por você, pela humanidade, foi tamanha que Ele não desistiu de nós. Ele poderia ter estalado o dedo, destruído tudo e feito tudo de novo. Porém, Ele nos criou à imagem e semelhança dEle, e Ele decidiu não nos exterminar, Ele decidiu nos amar, e Ele então desenha um projeto que passa pela família de Abraão. Ele diz assim: Abraão, se você permitir, eu vou andar com você, eu vou sair daqui e eu vou estar com você. O reino dos homens não é um lugar para mim, mas eu, por amor a vocês, vou descer e vou estar com você. Eu vou habitar com você, Abraão. Você vai ter filhos, e os seus filhos vão me amar, e eu vou amar a eles, e eu vou morar no meio deles. E todas as famílias da terra, Abraão, não só a sua família, será abençoada por intermédio de você. Você topa? Abraão falou assim: sim, eu topo. Abraão esquece os seus deuses, esquece os seus relacionamentos religiosos e começa a se relacionar com um único Deus. Preste atenção. Para seguir esse caminho, Abraão precisou abrir mão das suas religiões, das suas visões de mundo, do seu jeito de ter a sua espiritualidade, e se entregou a um único Deus. Abraão tem o seu filho Isaque, o seu filho Jacó, a família começa a crescer, esse povo começa a ser abençoado por Deus, a promessa de Deus começa a se cumprir na vida daquele povo, e aquele povo então começa a criar forma para abençoar todo mundo. Para demonstrar para todo mundo, propósito de Deus, mostrar para todo o mundo que não foi para isso aqui que o ser humano foi criado, não foi para a morte, não foi para a desobediência, não foi para viver longe de Deus que o ser humano foi criado. Então Deus vem até a terra, no meio da família de Abraão, do povo de Israel, e habita no meio desse povo, para que esse povo possa mostrar para os outros povos como é ser de Deus. E Deus promete que, num determinado momento, isso ia acabar. E através da raiz de Abraão, ia se abrir uma porta nova de volta para a vida. O que acontece? Jacó tem 12 filhos, um deles é José. Lembra de José? Eu vim aqui na frente, fiz a encenação com a capa de José e tudo. Um dos 12 filhos de Jacó, ele é expulso do caminho, do projeto de Deus. Os irmãos dele o enxotam para fora. Os irmãos dele os empurram para fora do projeto de Deus. E mandam ele para onde? Para o Egito. O Egito, o que é o Egito, querido? É a maior potência mundial da época. O faraó, o rei do Egito, o governador do Egito, é considerado um deus. Ele manda em tudo e desmanda em tudo. Muito por causa de José. Por causa do sonho das vacas magras, das vacas gordas, de ajuntar, de guardar. Por uma questão econômica, o Egito se torna uma das grandes potências do mundo. Isso é a Bíblia que diz, e isso a história também diz. Tudo bem? A história também fala do Egito assim. O que acontece com José? José se torna o segundo homem do Egito. O povo de Deus começa a passar fome. E o povo de Deus vem para viver no Egito. Porque José era o segundo homem do Egito. Esse povo vive aqui 400 anos. Preste atenção. Entre o momento que eles chegam no Egito e o momento que eles saem do Egito, eles vivem lá 400 anos.
Esse povo tem uma promessa de Deus. Deus não se limita a estar aqui. Deus vem junto com esse povo, abençoa esse povo. O faraó começa a ficar preocupado. Qual é a preocupação do faraó, Fernando? A preocupação do faraó é a seguinte: esse povo está crescendo demais. Esse povo está sendo abençoado demais. Daqui a pouco esse povo é maior do que o Egito. Daqui a pouco eles estão mandando em tudo. E aí o faraó, que não conhecia José, um outro faraó, depois da morte de José, diz assim: esse povo aqui vai virar nosso escravo. Está acompanhando a história, querido? O povo que foi lá porque José era o vice-governador, o povo que foi bem acolhido, o povo que estava crescendo, estava sendo abençoado, estava ficando próspero. Deus havia ido com eles para lá para o Egito também. Mesmo o Egito sendo um lugar onde outros deuses reinavam, onde outras religiões que enxotavam Deus de perto estavam ali, mas Deus estava com o seu povo, Deus abençoava o seu povo crescia. Faraó ficou preocupado e Faraó disse assim: a partir de hoje, o povo hebreu, o povo de Israel, vai ser escravos nossos. Para eles não ter tempo de fazer filho e para eles não poderem prosperar. E diz a Bíblia que esse povo começa a sofrer na mão de Faraó. Diz a Bíblia que eles construíam tijolos para que os egípcios fizessem as suas cidades. E nesse processo de sofrimento, a Bíblia diz que Deus ouve o sofrimento do povo. E Deus vai falar com Moisés. Moisés, aquele jovenzinho que nasceu. No nascimento de Moisés tem um ponto importante. Quando Moisés nasce, o faraó tinha dado um decreto que todo menino hebreu deveria morrer, para que o povo não pudesse crescer. E a mãe de Moisés esconde ele num betume, num cestinho. E uma das filhas de Faraó acham ele e leva ele para criar dentro da casa do Faraó. Só que Moisés era um homem de Deus sendo criado dentro da casa do Faraó. Em determinado momento, Moisés estava sendo preparado para assumir o Egito, diz: não, eu não quero esse negócio. O meu povo está sofrendo. O povo de Deus está sofrendo, ele arruma uma confusão ali, e ele foge, porque o povo do Egito queria matá-lo. Ele sai daqui e vem para cá. E em um determinado momento da história de Moisés, Moisés tem um encontro face a face com Deus, e Deus diz o seguinte para Moisés, Êxodo capítulo 6, de 5 a 7. Olha o que Deus, querido, preste atenção, Moisés estava quieto no canto dele. Moisés estava pastoreando o rebanho dos parentes dele. Moisés não estava buscando a presença de Deus. Deus buscou Moisés. Deus foi atrás de Moisés. E Deus falou com Moisés no meio de uma sarça ardente, um pedaço de arbusto pegando fogo que não se consumia. E ele diz assim: e agora ouvi o lamento dos israelitas. Deus diz para Moisés: Moisés, eu ouvi o choro dos seus irmãos, a quem os egípcios mantêm escravos. E eu lembrei-me da aliança. Por isso, diga aos israelitas: eu sou o Senhor. Eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios. Eu os libertarei da escravidão. Eu os resgatarei com braço forte e com poderosos atos de justiça. Eu vos farei o meu povo e serei o Deus de vocês. Então vocês saberão quem eu sou, o Senhor, o Deus de vocês, que os livra do trabalho imposto pelos egípcios. Então, preste atenção, Deus se movimenta em direção do sofrimento do povo. Deus se movimenta em direção ao ser humano, querido. Preste atenção, por mais vontade que eu e você tenhamos de Deus, Deus sempre vai ter mais vontade ainda de estar ao seu lado. Por mais vontade que você tenha de falar com Deus, Deus vai ter mais vontade ainda de falar com você. Por mais vontade que você tenha de sair desse sofrimento, Deus tem ainda mais vontade de tirar você desse sofrimento.
Diz a palavra de Deus que o povo já tinha passado 400 anos, já havia se esquecido de Deus. A palavra diz que Moisés estava lá pastoreando os rebanhos. E Deus sai do seu trono para falar com Moisés e dizer: o meu povo está sofrendo. Preste atenção, o sofrimento das pessoas move o coração de Deus. O sofrimento do ser humano por conta do seu pecado, das atitudes da humanidade, toca o coração de Deus. E Deus sempre está buscando pessoas para ser usadas por Ele no processo de libertação e de transformação desse sofrimento. E Ele então encontra com Moisés, e Ele diz: Moisés, você vai ser o cara. Você vai lá falar com o faraó. Você vai falar com o top do mundo. E você vai tirar o meu povo que está sendo escravo de lá. E Moisés tem ali uma luta com Deus e fala: vou, não vou, vou, não vou. Mas eu queria chamar a atenção para 5 coisas que Deus promete nesse processo de tirar o povo de lá. Porque isso é a Páscoa. O momento quando o povo sai do Egito é a Páscoa. Então 5 coisas que Deus promete que vão se cumprir na Páscoa. A primeira coisa que Deus promete é livramento. Eu, o Senhor, o quê? Livrarei. Eu livrarei. Primeira coisa que Deus promete. A segunda coisa é libertação. Eu os livrarei, eu os libertarei. Vocês, meu povo, estão sofrendo nas mãos do mal, do opressor, daquele que faz vocês trabalharem como escravos. Eu resgatarei vocês. 3 coisas que Deus promete. Eu livrarei, eu libertarei e eu resgatarei. Eu comprarei vocês, eu entrarei na briga de vocês. Eu trarei vocês. Outra coisa que Deus promete nessa conversa com Moisés é propriedade. Deus diz: eu livrarei vocês, eu libertarei vocês, eu resgatarei vocês e eu farei de vocês o meu povo. Vocês passarão a ser minha propriedade. Hoje, esse povo, Moisés, é propriedade de Faraó. Hoje, esse povo trabalha para Faraó. Tudo que eles fazem, eles não ganham dinheiro, o dinheiro deles vai para Faraó. Tudo que eles têm, as famílias deles, os filhos deles, vão para Faraó. Faraó manda na vida deles, Faraó bate neles, Faraó faz sofrimento na vida deles, porque eles pertencem a quem? Ao Faraó. Eu farei deles meu povo, minha propriedade. Eles pertencerão a mim. São coisas que a Páscoa traz para o povo judeu. Primeira coisa que a Páscoa traz para o povo judeu: livramento. Segunda coisa, libertação. Terceira coisa, resgate. Quarta coisa, propriedade. Senso de quem eu sou, a quem eu pertenço. A quem eu pertenço. E por último, conhecimento. Porque diz a Bíblia: então vocês saberão quem eu sou, o Senhor. O processo da Páscoa que Deus promete a Moisés, o processo desse momento de libertação do povo que Deus promete a Moisés, em Êxodo capítulo 6, tem pelo menos 5 promessas para quem quem anda nessa passagem. Primeiro, livramento. Segundo, libertação, resgate, propriedade e conhecimento de Deus. Deus se dará a conhecer a esse povo que vai ser restaurado através de Moisés. Então, no nosso desenhinho lá, do povo de Deus, de Moisés, existe um diálogo entre Moisés e o Faraó. O Faraó não gosta daquela história, o Faraó não gosta daquilo que está acontecendo. E quem assistiu aí o Egito lá, as pragas do Egito, passou na Record aí, acontece uma discussão de poder entre Moisés e o Deus de Moisés e Faraó, que é considerado um Deus para aquele povo. E se você estudar as 10 pragas, você vai ver que cada praga está confrontando um Deus egípcio, ou o Deus Sol, ou o Deus Rio. Cada praga daquelas está confrontando um Deus que o Egito dizia: isso que é Deus. E o povo hebreu dizia: não, quem é Deus é o Senhor.
Então aquelas pragas todas acontecem, até depois da 9ª praga, quando o povo está perto de sair, Deus chama o Moisés novamente e diz assim: agora chega, Moisés. Já brincamos demais com Faraó. Faraó está se achando. Faraó acha que é Deus. Faraó acha que tem o poder da vida e da morte na mão dele. E Faraó não quer que o meu povo volte a cumprir o propósito que eu tenho para o meu povo. Então preste atenção numa coisa. O propósito de Deus para a humanidade pode muitas vezes ser interrompido pelo agir do ser humano. Nesse momento da história, Faraó se coloca numa posição de dizer para Deus assim: Deus, o seu sonho de abençoar toda a humanidade não vai acontecer, porque eu vou matar o seu povo aqui. O seu povo vai ser escravo meu aqui a vida toda, e o seu propósito não vai se cumprir. Faraó entra, querido, em colisão, em rota de colisão com o Deus eterno, todo-poderoso. Ele endurece o coração dele, mesmo vendo todas aquelas pragas. E ele não aceita que existe um Deus poderoso, verdadeiro. E ele entra em rota de colisão com Deus. E Moisés então Deus chama Moisés e promete a Páscoa. O que é a Páscoa? É a saída do povo de Deus dessa opressão nas mãos de um homem que representa o mal, o maligno, que está prendendo esse povo, que está tomando esse povo. A Páscoa é essa saída do povo, do projeto do homem, de volta para o projeto de Deus. A Páscoa é a passagem, a saída, o escape do povo que está condenado a morrer como escravo nas mãos do mal e voltar para o projeto de Deus e receber a vida de Deus. Essa é a Páscoa. E então, muitos historiadores acreditavam que a Páscoa foi uma historinha que a Bíblia inventou e que aquilo não aconteceu. Porém, a arqueologia achou um papiro, mais ou menos de 1800, 1900 a.C., mais ou menos datando esse tempo. Papiro de Ippur. Você pode encontrar muito texto na internet a respeito disso, que diz o seguinte: olha o que um egípcio escreveu em um papiro há 1800 anos antes de Cristo. Esse cara não conhecia a Bíblia, não conhecia o povo de Deus, mas perceba como que muitas vezes nós negamos a Bíblia e até a arqueologia nos ajuda a crer na Bíblia. Olha o que diz o egípcio nesse papiro. Os estrangeiros vieram para o Egito. Eles têm crescido e estão por toda parte. O Nilo se tornou em sangue, lembra da praga do sangue. E as plantações estão em chamas. A casa real perdeu todos os seus escravos. Os mortos estão sendo sepultados pelo rio. E os pobres estão se tornando donos de tudo. Os filhos dos nobres estão morrendo inesperadamente. O ouro está no pescoço. O povo do oásis está indo embora e levando as provisões para o seu festival religioso. Então acredita-se que essa é a narrativa no olhar egípcio do que aconteceu com o povo de Deus, encontrada pela arqueologia. Muitas vezes os estudiosos batem contra a Bíblia, mas eles mesmos nos ajudam a mostrar que algumas coisas que a Bíblia relata aconteceram também na visão de outros povos. E o momento da Páscoa está em Êxodo 12, a partir do verso 1. Preste bem atenção, é um pouco comprido o texto. Porque se você entender esse texto aqui, você vai entender o que é a Páscoa. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito. Por isso eu digo que o animal da Páscoa não é um coelho, é um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deverá dividi-lo com o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano sem defeito, macho sem defeito. E pode ser um cordeiro ou um cabrito.
guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo. Olha o que Deus está falando para o povo. Pega um cabritinho ou um cordeiro e vocês vão sacrificá-lo no dia certo, ao pôr do sol. Passem então um pouco do sangue desse cordeiro. Então preste atenção no que eles tinham que fazer. Eles deveriam matar o animal, pegar o sangue e passar um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comeram o animal. Preste atenção, a família tinha que matar o animal, derramar o sangue e passar no batente, nas laterais e no superior. Então é isso que deveria acontecer nesse momento. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, juntamente com ervas amargas e pão sem fermento. De novo, trocaram o negócio da Páscoa. Era para comer o quê? Ervas amargas e pão sem fermento. Nós estamos comendo chocolate doce. Percebe como é que mudou o negócio? Era cordeiro, virou coelho. E era erva amarga e pão e virou agora chocolate doce. Não comam a carne crua nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixe sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queime o que restar. Não deixe lá. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandália nos pés, cajado na mão, comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Essa é a Páscoa do Senhor. Se você queria saber o que é a Páscoa do Senhor é isso aqui. É essa cerimônia que acontece quando? Na última praga, no último momento, onde o faraó está resistindo, está brigando com Deus, está dizendo assim, não solto esse povo, não libero esse povo. Deus chama Moisés, nada disso tinha acontecido, e Deus diz para Moisés, é assim, Moisés. E Hebreus diz que Moisés, pela fé, querido, pela fé, realizou tudo isso aqui. Todo o povo de Deus, pela fé, se ajuntou, pegou os cordeiros, mataram os cordeiros e passaram o sangue sobre os umbrais. Eles fizeram isso, querido, pela fé, sem saber o que ia acontecer. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e ferirei todo primogênito, tanto dos homens como dos animais. E executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O negócio complicou. A cerimônia da Páscoa é uma cerimônia onde eu tenho que matar um animal, passar o sangue na porta da minha casa, e assim que eu fizer isso, Deus vai passar sobre o Egito e vai morrer todos os primogênitos do Egito, tanto homens como animais. Por quê? A Bíblia está falando aqui, porque isso é juízo sobre todos os deuses do Egito. Porque o Egito estava dizendo para o povo de Deus e para Deus assim, nós não precisamos de Deus para nada, os nossos deuses que nós inventamos dão conta de cuidar de nós. E o faraó, o nosso Deus maior, é dono da vida e da morte. Na mão do faraó está a vida e morte. Se faraó quiser, essa pessoa vive. Se faraó quiser, essa pessoa morre. Então Deus, nesse dia, mostra que quem apita as coisas no universo, querido, não é o ser humano. Quem apita as coisas nesse universo não são os deuses criados pelo ser humano. Quem está com todo o poder nas suas mãos é o Deus Todo-Poderoso. Ele deu 9 chances do coração de Faraó se quebrantar e se dobrar diante dele e dizer assim, verdadeiramente só existe um Deus. Mas a Bíblia diz que o coração de Faraó era endurecido. E não porque Deus fez o coração dele ficar endurecido, mas porque é a mesma coisa quando você está discutindo com o seu filho.
E você diz assim, e o seu filho diz assim, não, vai jogar bola. Não, não vou, não vai agora, filho, porque vai chover, não vai agora. Ele fala, não, pai, quero jogar bola. Não, não vai agora. Vai, eu quero jogar bola. E fica aquela discussão, coração duro do filho. E até o ponto que o pai fala assim, tá bom, então vai. Então vai jogar bola. Já que você quer tanto, então vai. É mais ou menos isso que acontece aqui nessa expressão idiomática que diz que Deus endurecia o coração de Faraó. Era Deus dizendo assim, tá bom, Faraó, você quer assim? Então fica assim. Você quer achar que só os seus deuses que você criou é Deus? Você quer achar que você é Deus? Você quer achar que você apita em tudo? Você quer achar que você manda em tudo? Você quer achar que você é o rei desse reino dos homens aqui? Então continua achando. Então segue a sua vida com esse coração duro sem reconhecer que eu sou Deus. Porém o meu povo, eu os livrarei. E os seus deuses sofrerão juízo pela escolha que você está fazendo. E diz a Bíblia que a morte chegou em todas as casas do povo do Egito, mas as casas que haviam o sangue passado no batente, não houve morte ali. Preste atenção, a casa que havia sangue passado ali, não houve morte naquela casa. Só houve morte na casa dos egípcios, de quem não fez aquela cerimônia. E essa então é considerada a Páscoa do Senhor. Um resumo disso para nós entendermos. Deus tinha um projeto, tem um projeto. Usar Abraão, Isaque e Jacó, o seu povo, para abençoar todo mundo. O homem interrompe o projeto. O homem entra na frente de Deus. O homem tenta interromper isso. Deus vê o ser humano sofrendo, porque toda vez que o homem interrompe o projeto de Deus, o ser humano sofre. Se o projeto de Deus é uma família e o homem interrompe, sofre. Se o projeto de Deus é ser honesto e o homem interrompe, sofre. Se o projeto de Deus é que os nossos governantes sejam honestos e bondosos e o homem interrompe, o povo sofre. Se o projeto de Deus é que os líderes religiosos sejam de homens de fé, homens que servem a Deus e o homem interrompe, o povo sofre. O sofrimento vem não porque Deus quer, querido, porém porque o homem intervém no projeto dele, no projeto de Deus. Porque o homem tenta fazer as coisas do jeito dele. Quando o povo está sofrendo, Deus levanta um libertador. Olha que interessante na lógica. Um projeto de Deus, o homem interrompe, o ser humano passa a sofrer e Deus levanta um libertador, que foi Moisés. Quando Deus levanta um libertador, existe uma resistência maligna, tentando enganar o povo para que o povo não vá ser liberto. Porém, nada pode com a mão do poderoso Deus. E tudo termina com o agir de Deus. Então a Páscoa o que é? É o cume desse momento histórico do povo de Israel. Onde Deus tinha um projeto para o povo, o homem interrompe esse projeto dizendo assim, esses caras vão ser meus escravos, eles vão trabalhar para mim. E Deus diz assim, não, eles têm que trabalhar para mim. O ser humano passa a sofrer na mão desses outros seres humanos. Deus levanta um libertador que é Moisés. E essa resistência de Faraó chega ao ponto de Deus falar assim, basta. Basta, Faraó. Se você não quer me servir, e se o Egito não quer me servir, basta. O meu povo é o meu povo. Eu libertarei, eu resgatarei, eu farei deles o meu povo, e eu me farei conhecer a ele. Essa é a Páscoa. Pergunta: o que a Páscoa tem a ver com o cristianismo? Porque com o judaísmo tem tudo a ver. É a principal festa do judaísmo. E até hoje eles celebram a Páscoa com cordeiro, com ervas amargas, com pão sem fermento e do jeitinho que Deus pediu. Até hoje o judeu, todos os anos, celebra essa festa. Mas o que a Páscoa tem a ver com o cristianismo? É que a Páscoa, querido, é o desenho mais próximo do que Jesus veio fazer por nós. Não obstante a isso, Jesus morreu quando? Na Páscoa. Para simbolizar o quê? Tudo aquilo que a Páscoa trouxe para o povo de Israel, Jesus está trazendo agora para mim e para você.
O que a Páscoa tem a ver com o cristianismo? Tudo aquilo que Deus prometeu na Páscoa para o povo dele, Ele promete para mim e para você em Jesus Cristo. Se a passagem da Páscoa é a saída do projeto do homem para esse projeto intermediário do Israel de Deus, Jesus é a Páscoa nossa. Se a saída do povo, no momento que Deus passa ali no Egito e a morte passa, aqueles que tinham o sangue do Cordeiro eram livres da morte. Quando a morte passou no Egito, quem tinha o sangue do Cordeiro, crendo que Deus ia os livrar, foi livre da morte. Daquele momento histórico. Você consegue fazer uma ligação disso com o que Jesus fez por nós? Você consegue entender o que eu estou dizendo? Por que a Páscoa é a cerimônia do Antigo Testamento que mais revela o que Jesus fez por nós? Só que num âmbito menor, porque o libertador era Moisés. E eles somente saíram daqui para ir para esse outro momento ali. O âmbito de Jesus é muito maior. Por quê? Porque o sacrifício que foi feito com um cordeiro, agora, por que a Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro de Deus? Que nos livra da morte. Porque Jesus, na Páscoa, derramou o sangue dele próprio, por mim e por você. E se eu e você passarmos o sangue de Jesus sobre as nossas vidas, quando a morte passar por toda a humanidade, nós não seremos atingidos. Deus tem demonstrado o amor dele sobre toda a humanidade. Todos aqueles que crerem e receberem a Jesus como seu suficiente Salvador, não passarão pela morte. Quando a morte passar, olharão e verão assim, tem o sangue de Jesus nesse aí? Tem, então não toca nele. Assim como a morte passou no Egito e olhou, tem o sangue do Cordeiro nessa casa? Tem, então não toca nela. Então o que Jesus veio fazer por nós é a mesma coisa que aconteceu na Páscoa, só que num âmbito muito maior. Por quê? Porque Deus tem um projeto. Qual é o projeto maior de Deus? É o ser humano no reino dele indo para a vida. Porém, o homem interrompeu, Adão caiu, Eva caíram, saíram do projeto de Deus, querido. E quando eles saíram do projeto de Deus, a humanidade passou a sofrer dores de parto, cardos e abrolhos, sofrimento no trabalho, escravidão do maligno. E viver sem Jesus, querido, a Bíblia diz que é enfado, é cansaço, é sofrimento longe de Deus. E Deus provê um libertador. Assim como Deus chamou Moisés em um determinado momento e diz, o meu povo está sofrendo, Moisés, livre o meu povo do sofrimento. Deus chama Jesus e diz, Jesus, vamos lá, chegou a sua hora, entra na história da humanidade e liberta aquele povo que está sofrendo.